sair agora dos sistemas em que nós tínhamos a soma das forças igual a zero e vamos passar a analisar as situações em que a soma das forças tem como efeito, não é zero, e tem como efeito acelerar os sistemas que vão ser analisados, né? Então a gente viu até aqui a estática newtoniana, soma das forças é zero, e agora a gente vai analisar situações em que isso não ocorre. Temos, portanto, sistemas acelerados, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com a segunda e a terceira lei de Newton, né? A lei de ação e reação, ela é aplicável tanto no caso dos sistemas estáticos quanto dos sistemas dinâmicos. E aqui, o importante é frisar sempre que resultante de todas as forças que atuam sobre um sistema é igual ao produto da massa pela aceleração do sistema. Ou seja, o efeito das forças resultantes não ser zero, a força é igual ao produto da massa pela aceleração, ou seja, existe aí uma relação direta apontada aí pela segunda lei de Newton. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso por meio de exemplos, né? O jeito mais interessante, porque a gente já viu aí todos os casos estáticos, né? Agora, nós vimos esse mesmo caso de dois objetos interligados, duas massas interligadas por um fio passando por uma roldana. Nós vimos que existia um cálculo, que foi o que nós fizemos, do limite superior de M2 para que M1 permanecesse estático. E agora a pergunta é qual o valor de M2 para que o sistema se movimente com essa aceleração, ou seja, M1 seja arrastada para cá e M2 desça. Tá? Então a gente não vai mais ter a imposição de que a soma das forças é igual a zero. Só que agora nós vamos ter que essa massa vai ser arrastada devido à presença dessa outra massa aqui. Tá? Qual vai ser o efeito disso? Né? Por que, aliás, ao contrário, por que que isso vai acontecer? Vamos analisar aqui as duas massas. Olhem só. Primeiro, deixa eu colocar os dados aqui para ficar mais fácil, né? Nós temos como dados que o coeficiente de atrito, só que agora não é mais estático, é dinâmico, né? Entre as duas massas é de 0,4, que a massa M1, a que está apoiada lá em cima, é de 90 quilogramas, e que o coeficiente, desculpa, a aceleração total do sistema é de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? E a pergunta é, qual o valor de M2 para que isso ocorra? Então, o primeiro passo é muito parecido com o que a gente vinha fazendo antes, identificar as forças. Então, aqui, esse objeto é puxado para baixo pela Terra. Deixa eu aumentar aqui. Então, esse objeto aqui é puxado para baixo pela Terra, força P2, e ele não cai com aceleração igual à gravitacional porque ele é freado, né? Ele é freado por uma força T2, que é a tensão no cabo. Tá? Mais alguma força sobre M2? Não, só essas duas. Tá? M1 é também puxado para baixo pela Terra, peso 1, é empurrado para cima pela base, pela superfície, força normal, é puxado para lá pela massa 2 e temos ainda aqui uma oposição a esse movimento, que é a força de atrito. Tá? Que nós sabemos, então se vocês olharem para cá, a distribuição de forças é igualzinho ao que nós fizemos antes, não mudou nada. Tá? O que mais que nós sabemos? Nós sabemos que a força de atrito é igual a um coeficiente, só que agora é o coeficiente cinético, coeficiente dinâmico, vezes a força normal. E também sabemos que como o cabo ele é um cabo inextensível, ele não é elástico, as tensões T1 e T2 são diferentes em módulo e em direção e sentido, mas não em módulo, né? Então a gente tem mais essas informações aqui.
tá? E aí vamos aplicar a segunda lei de Newton a cada um desses objetos, lembrando que o movimento ocorre nesse sentido, tá? Então, do ponto de vista da massa que está pendurada, M2, o peso dela, P2, vai superar a tensão que freia, e isso vai ser igual a massa M2 vezes a aceleração. A massa M1 não tem movimento no eixo vertical, então a força normal vai ser igual a P1. Por outro lado, no eixo horizontal, a tensão freada pela força de atrito vai ser igual a M1 vezes A. Então, estão as três equações aí. Duas equações para massa M1 e uma equação para massa M2. Tá? Alguma dúvida, gente, até aí? Ok. Vou substituir aqui os valores conhecidos, os valores que nos foram fornecidos aí pelo enunciado. Então, P2, eu não sei quanto é M2, é a minha incógnita. Então, M2 vezes gravidade, que é 10, menos tensão, que eu também não sei quanto é, igual a M2 vezes aceleração, que é 3. Tá? Segunda equação, força normal igual a P1. P1 é 90 quilogramas vezes 10 da gravidade, então a força normal é de 900 newtons. A terceira equação, tensão menos força de atrito. Força de atrito é coeficiente vezes força normal. Coeficiente foi dado, 0,4. Força normal, a gente acabou de calcular, 900. Isso é igual a M1, também sabemos quanto é, 90, vezes a aceleração, que é de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Dúvidas, comentários? Eu vi um barulho, não sei se alguém levantou a mão, se foi alguma outra coisa que apitou aqui no sistema. A terceira equação, então, eu vou desenvolvê-la aqui. T menos 0,4 vezes 900 dá 360. Do outro lado, 90 vezes 3 dá 270. Então, nós temos que a tensão é igual a 630 newtons. Com este resultado, eu posso voltar na equação aqui de cima e calcular o valor da massa, né? Porque olhem só, a primeira equação me diz o seguinte: 10 vezes M2 menos tensão igual a 3 vezes M2. Se eu passo esse cara para lá e esse para cá, eu tenho dessa equação que 10M2 menos 3 vezes M2, isso é igual a tensão. Ou seja, 7 vezes M2 é igual a tensão, logo M2 vai ser igual a tensão, 630, chegamos a esse resultado aqui, dividido por 7, isso vai ser igual a 90 quilogramas. Opa, tem uma coisa errada. 630 dividido por 7. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Esse cara passa para lá. 570, 600, 630. 630. Deixa eu ver se tem algum erro aqui.
Tá certo. 90 quilogramas mesmo. Tá ok? Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? A massa dos dois objetos deram iguais? É. Curioso, né? Mas é o seguinte, se você analisar esse exercício sem colocar números, o que que vai acontecer? Voltando aqui, né, sem colocar, se a gente fizesse essa análise a partir daqui, sem colocar nenhum número, ó, o que que nós teríamos? Ups. Deixa eu até trocar a cor para não confundir ninguém. Só para ter uma relação geral, né? Aqui nós temos M2G menos T igual a M2 vezes A. Força normal igual a M1G. E aqui embaixo, tensão menos FAT, Mi, força normal, igual a M1 vezes A. Tá? Senhor, não está dando para enxergar direito. Tá, então nós teríamos aqui a equação, as equações todas literais, a gente teria esse resultado aqui. Tá? O que eu faria aqui? Força normal, M1G, eu vou substituir aqui. Então ficaria assim, tensão menos Mi, no lugar de força normal, massa 1 vezes gravidade igual a massa 1 vezes aceleração. Tá? Ou ainda que a tensão é igual a M1A mais Mi M1G. Se eu pego esse resultado aqui, todo literal, e substituir aqui em cima, onde eu vou chegar? Que M2G menos, aí todo esse monstrinho aqui, M1A menos Mi M1G igual a M2 vezes A, tá? M2 aqui, M2 aqui, M1, M1. Vou deixar M2 de um lado e M1 do outro, tá? Então, olha só, M2, gravidade menos aceleração, esse cara muda de lado. E do outro lado, M1, aceleração mais Mi vezes gravidade. É a relação que eu tenho entre os dois. Essa relação aqui é geral para um exercício desse tipo, né? Então, observe o seguinte. Quem vai acelerar essa massa, né, vai ser a relação entre T1 e FAT. E a força de atrito, ela tem a ver com a normal, né, desse peso, mas multiplicado por um coeficiente. Então, na verdade, se eles estivessem com o mesmo peso ligados diretamente, sem ter a superfície inclinada, ficaria em equilíbrio estático. Mas aqui, o mesmo peso é suficiente para arrastá-lo. Tá? Porém, arrastá-lo, mas não com uma aceleração descontrolada, uma aceleração que é aí menos de 1/3 da aceleração livre, né, se o objeto fosse solto. Tá? Então, aqui desse resultado, opa, difícil controlar isso aqui às vezes, tá? Usando essa equação para o exercício que nós temos, né? Como é que ficaria? M2, né? G menos A. G é 10, o A 3. Do outro lado, M1, 3 mais o Mi foi 0,4, está no enunciado, 0,4 vezes G, que é 10.
Então, aqui fica M2 vezes 7 vai ser igual a M1 vezes quem? 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 3, 7. Então, M1 igual a M2 para essa aceleração. Se fosse uma aceleração diferente, não teria o mesmo resultado. Por exemplo, se eu quisesse uma aceleração de, sei lá, 2 metros por segundo ao quadrado, mais lenta ainda, como é que ficaria essa equação aqui de cima? Tá? Como é que ficaria essa aceleração? M2, gravidade 10, aceleração 2, igual M1, aceleração 2, coeficiente de atrito 0,4 vezes 10. Então, agora, M2 vezes 8 igual a M1. Aqui vai ser 4. 4 mais 2, 6. Então, o M2 igual a 8 sextos de M1. Ou ainda, M2 igual a 4 terços de M1. Tá? Seria outra relação. Então, eu propositadamente coloquei exatamente o valor em que as duas massas são iguais e o sistema ele entra em aceleração, por efeito de ter o apoio aí em cima de um plano com atrito e as massas interligadas aí por um cabo inextensível, tá? Deixa eu ir salvando isso aqui. Ah, não precisa, já está salvo. O outro já está salvo, aliás, tá? Tudo bem, gente? Todos vivos e acompanhando? Podemos passar para o número 2? Podemos. Podemos sim. Fazer um recorte aqui. E vamos ao número 2. Exercício número 2, parecidíssimo com aquele que vocês já fizeram, com plano inclinado, mas agora com o objeto em movimento, tá? Então, no caso do exercício número 2, o enunciado diz o seguinte: coeficiente de atrito cinético 0,3, massa M1 300 kg, ângulo de inclinação 60 graus e aceleração do sistema 5 metros por segundo ao quadrado, metade da aceleração gravitacional terrestre, né? E ele pede para, a partir disso, determinar o valor de M2 que consegue fazer o sistema ter esse sistema, consegue fazer o sistema ter essa aceleração, sendo que ele quer que M1 desça o plano, ou seja, ele está dizendo que o movimento é nesse sentido, esse desce e esse sobe, tá? Primeiro passo, gente, nesse tipo de exercício é sempre o mesmo: detectar, identificar as forças que atuam no sistema, tá? Então, no caso de M2, o objeto é puxado para baixo pela Terra, P2, vai ser puxado para cima pelo cabo, T2, e só. M1 vai ser puxado para baixo pela Terra, P1. Essa força P1, ela tem
duas componentes, uma que tende a arrastar o objeto plano abaixo, P1x, outra que pressiona o objeto contra o plano, P1y. P1y vai ser anulado pela força normal, a base tem que suportar aí o apoio desse plano, tá? Aqui nós vamos ter um freio nessa descida, que é a tensão T1, e também a força de atrito, que vai sempre se opor ao movimento, tá? Então, o objeto sobe, T2 superando P2, e esse desce com P1x superando a soma de T1 mais φ, tá? Lembrando que o ângulo entre P1y e P1 é igual ao ângulo entre a base e a superfície horizontal, θ aqui também. E aí a gente pode escrever algumas coisas que a gente já sabe sobre esse tipo de sistema, que são, primeiro, a divisão de P1 em componentes, né? P1 é tal que P1x é igual ao peso 1 vezes o seno do ângulo θ, já que o P1x é oposto a θ. O P1y, por sua vez, é o P1 vezes o cosseno do mesmo ângulo, já que ele está ao lado do ângulo, é o chamado cateto adjacente. Sabemos que a força de atrito é igual a um coeficiente, nesse caso o cinético, vezes a força normal, e ainda que as tensões 1 e 2 têm módulos iguais, apesar de direção e sentido diferentes, porque o cabo é inextensível. Então, essas são as informações que a gente já sabe a priori, tá? Aplicando a segunda lei de Newton em cada uma das massas, o que nós vamos ter? Que aqui a tensão supera o peso 2, e isso vai ser igual a massa m2 vezes a aceleração que ela vai ter, de subida. Na massa m1, nós temos que a força normal vai ser anulada por P1y, ou seja, por P1 vezes o cosseno do ângulo θ. Essas duas forças se anulam, já que não tem movimento nesse sentido aqui, nessa direção vertical. O movimento é só no plano paralelo aí ao plano inclinado, né? Já nessa outra direção, que a gente chamou de x, P1x, P1 seno de θ, freado pela tensão, freado pela força de atrito, vai ser igual a M1 vezes A. Tá? Então, essa força menos essa, M1A, essa força menos essa, M2A. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Tudo certo. Agora a gente começa a trazer para as equações os resultados, os dados que a gente tem do enunciado, tá? Então vamos substituir aqui. No lugar da tensão, o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Tensão eu não sei quanto ela vale, né? Não tem nada nela no enunciado. Então, tensão T, M2 vezes gravidade, que é 10, M2 é a incógnita do exercício, e isso é igual a M2 vezes A, que é igual a 5. Eu já vou passar esse cara para o outro lado da igualdade, e aí nós temos, então, que a tensão é igual a 15 M2, e eu vou guardar esse resultado. Vou deixar ele armazenado aqui. A segunda equação me diz que a força normal que o plano exerce sobre a massa M1 é igual a P1. P1 é 3.000, né? Já que M1 é 300. Ó. Então, P1 é 300 kg vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1/2. Então, resultado disso é que a força normal
é igual a 1.500 newtons. É um resultado já conhecido. E aí eu vou para a terceira equação. P1 seno θ, 300 vezes 10, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, menos tensão. Menos força de atrito. Força de atrito é μ, 0,3, vezes a força normal, que a gente já viu aqui, que é de 1.500 newtons. Então, estamos aqui. Tudo isso é igual a M1, que é 300 quilogramas, vezes a aceleração, que também foi dada como sendo 5 metros por segundo ao quadrado. Então, reparem que aqui a única incógnita é a tensão. Então, eu posso calcular a tensão nessa terceira equação. Tá? 300 vezes 10 sobre 2 dá 1.500 raiz de 3, menos tensão, menos 0,3 vezes 1.500, 450. E aqui, 300 vezes 5, 1.500. Vou passar o t para o outro lado da igualdade e o 1.500 para este lado da igualdade. Onde chegamos? Chegamos no seguinte resultado. 1.500 raiz de 3, menos 1.500, menos 450, tudo isso é igual a tensão. Logo, a tensão vai ser igual a 1.500 vezes raiz de 3 menos 1 menos 450. A tensão no cabo vai ser de 648,1 newtons, tá? E aí, com esse resultado, bingo, né? Eu volto aqui em cima, ó. Existe uma relação entre massa e tensão. Então, tensão 648,1, isso é igual a 15 vezes M2, logo a massa M2, que vai colocar todo esse sistema em movimento com 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração, ela é de 43,2, aproximadamente 43,2 quilogramas, tá? Então tá aí a solução do exercício número 2. Tudo bem, gente? Sim, tudo bem. Divertido? Esse foi bem mais interessante que o outro. O outro é mais simplesinho, né? Ele tem só um plano, né? Exercício número 3 é uma inversão desse daqui, tá? Nesse daqui, a massa pendurada subiu e a massa apoiada desceu. Agora a gente quer fazer o inverso, considerando aí os seguintes dados. Será que vale a pena aproveitar isso aqui? Não, não vale. Melhor pegar o zerado aqui. Seguinte, a situação física agora no exercício número 3 é baseada no mesmo sistema,
só que agora com um movimento inverso, tá? Nós temos ainda uma massa M1 de 300 quilogramas. Nós temos o plano inclinado com 60 graus. Temos também a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético 0,3, ele está diferente. Porém, agora, o movimento ele vai ser assim. M2 desce e M1 sobe. Tá? E a gente vai ver que isso vai afetar muito o resultado numérico. Tá? As forças continuam sendo as mesmas. P2, né, a Terra puxa esse cara para baixo e o cabo interligado a M1 puxa ele para cima. Só que agora P2 é que vai superar T2, porque o objeto desce. O peso de M1 continua apontando para baixo, né? Ele continua tendo aí duas funções, ele tende a arrastar o objeto plano abaixo, P1x, e pressiona o objeto contra o plano, P1y, ângulo aqui, θ, igual ao anterior. Base empurra M1 para cima, não tem movimento nesse eixo, então força normal igual a componente Y. Ele vai ser puxado para cá pelo cabo T1. O que muda? Só o atrito, porque ó, se o objeto sobe, como o atrito é sempre do contra, a força de atrito agora aponta para cá, sentido oposto ao anterior. Tá? Então a segunda lei de Newton, para esse movimento de subida no plano inclinado, ela vai ficar assim. P2 subtraído por T2 é igual a M2 vezes A. Força normal anula P1y, P1 cosseno de θ. E aqui embaixo, T1 freado pela força de atrito, freado por P1 seno de θ, vai ser igual a M1 vezes A. Então, estão as três equações aí para a nossa segunda lei de Newton, tá? O que eu sei a respeito desse sistema? De novo, que T2 está ficando muito fininho aqui, caramba. T2 é igual a T1 é igual a T, né, já que o cabo é inextensível. E sabemos também que a força de atrito, Φ, vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, usando isso aqui, as equações aqui da segunda lei de Newton vão ficar assim, ó. P2, M2 vezes gravidade, menos T igual a M2 vezes A. Força normal igual a M1G cosseno de θ, e T menos μ força normal igual a, igual não, menos, né? Menos M1G seno de θ igual a M1 vezes A. Vou substituir nessas equações os dados que nós temos enunciado. M2 eu não sei quanto é minha incógnita, gravidade é 10, tensão eu também não sei, M2 é incógnita, aceleração é 5. Agora eu vou passar esse cara para cá e este para lá. E eu vou obter, então, que 10m2 menos 5m2 é igual a tensão. Logo, tensão igual a 5 vezes a massa 2.
Resultado que eu vou deixar guardado aqui, tá? Segunda equação me diz que a força normal aplicada sobre a massa 1 é igual à própria massa 1, 300, vezes a gravidade 10, vezes cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2. Então, temos que a força normal vai continuar a mesma do caso anterior, vai continuar em 1.500 newtons. Também vou guardar esse resultado. E agora eu vou aplicar o que eu conheço na equação de baixo. Tensão menos μ, 0,3. Força normal, 1.500, está ali em cima. Menos massa 1, 300, gravidade, 10, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Do outro lado, M1, 300, vezes aceleração 5. Sobrou só a tensão, né? Então aqui, ó, tensão menos 0,3 vezes 1.500, 450. 3.000 dividido por 2, 1.500 raiz de 3. E do outro lado, 300 vezes 5, 1.500. Logo, a tensão vai ficar bem maior, né? O 1.500 mais o 1.500 raiz de 3, mais 450. Uma tensão bem maior do que a anterior. É uma tensão de 4.548,1 newtons, tá? Deixa eu subir isso aqui um pouco mais. Então, fazendo o cálculo aqui dessa tensão, a tensão no cabo ela é de 4.548,1 newtons. E aí, gente, ó, eu tenho uma relação entre tensão e massa. Então, a massa M2 é igual a esses 4.548,1 dividido por 5. Isso dá uma massa de aproximadamente 909,6 quilogramas, ou seja, quase 910 quilogramas é a massa necessária para fazer o movimento inverso, né? Uma diferença enorme quando a gente tem aí essa mesma massa agora fazendo o movimento de descida e não de subida. Tá? Por quê? Aqui nós temos 300 quilos, né? Então, no primeiro caso, na letra número 2, ela está só freando a descida desse daqui. Agora não, a massa está acelerando esse cara plano acima. Como é uma massa de 300 kg, o resultado fica aí bem, numericamente bem maior, tá? Dúvidas? Comentários? Lamúrias e lamentações? Nada, nada, nada. Professor, que seria glamúrias? Lamentações, queixas. Uma palavra muito bonita, não sei. Tá bem isso aqui agora. Senão a gente não vai conseguir resolver isso. Exercício número 4. Apresento vocês a uma coisa chamada máquina de Atwood. Na base do nosso elevador, quando ainda era uma coisa totalmente mecânica, tá? Então, nós temos aqui duas massas,
penduradas, né? Tem um fio conectando as duas massas. Quando as duas são iguais, nada acontece. Quando B é mais pesado, B desce e o A sobe. Quando o A é mais pesado, o A desce e o B sobe. Mas com uma aceleração sempre reduzida, né? Isso aqui é usado, o princípio do elevador, como eu disse, é usado para reduzir a aceleração de subida ou de descida, tá? Então, o objetivo é sempre ter uma aceleração menor do que a aceleração da gravidade. A ideia aqui é supor que MA vai ser erguida, então seria um movimento de subida de A e de descida de B, rodando, girando assim, então, né? Com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Mas ele não pede a massa, ele pede a razão entre as massas, tá? Então vamos fazer. Aqui desse lado nós temos o quê? Massa MA, peso então, né? Peso, deixa eu mudar aqui, PA, e tensão no cabo, tensão A. Do outro lado, peso B, PB, e aqui a tensão PB. Tá? Se o cabo é inextensível, as duas tensões têm módulos iguais. Elas têm direção e sentido diferente, mas elas têm módulos iguais. Tá? Então, o que a segunda lei de Newton me diz? Me diz que desse lado, tensão menos massa vezes gravidade, né? Tensão menos PA, é igual a massa vezes aceleração do sistema. E do outro lado, que PB, mg, menos tensão vai ser igual a m vezes A. Então, segunda lei de Newton aplicada do lado esquerdo, segunda lei de Newton aplicada do lado direito, tá? Aqui sobe e aqui desce. Legal. O que mais que eu sei? Eu sei que a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado e que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vou fazer isso aqui então. T menos m vezes 10 é igual a m vezes 6. Aqui, m vezes 10 menos t igual a m vezes 6. A primeira equação, então, posso passar esse cara para o outro lado da igualdade. Ela me diz que a tensão é igual a 10 mais 6, 16m. Aqui embaixo, se eu passo a tensão para o outro lado e esse M6 vem para cá, eu vou ter então que 10m é igual, já passei o outro para cá, menos 6m é igual a tensão, né? O 10 permanece, o 6, cuidado que aqui é minúsculo para não confundir, o 6m muda de lado, muda de sinal, tá? Positivo vem como negativo. Então, daqui do segundo, nós temos que a tensão é igual a 4mzinho. Tensão aqui, tensão aqui. O que isso nos diz? É um exercício fácil, né? Isso nos diz, então, que 16m maiúsculo é igual a 4m minúsculo e que, portanto, m minúsculo tem que ser igual a 4 vezes m maiúsculo, para que esse cara desça e esse suba com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Ou ainda, se fosse um exercício de múltipla escolha, ele estaria assim, mzinho sobre mzão igual a 4. Seria a alternativa correta, já que o enunciado pede a razão entre as duas massas, tá? Dúvidas?
Nenhuma. Tudo fácil, né? O professor é bonzinho, só dá exercício fácil. É, mais ou menos. Esse aí foi de boa. A divergência, né? É, depende do caso. Número 5. Um objeto que tem uma massa de 2 quilogramas, ele é abandonado a partir do repouso de uma altura, está lá no alto, está lá nos 45 metros de altura. Tá? Ele cai até atingir o solo após 4 segundos de movimento, tempo de queda. Tá? Pergunta: qual é a intensidade média da força de atrito que atuou sobre ele? Alguém sabe resolver isso? Nada? Olha só, o objeto foi abandonado lá do alto, está aqui em cima. Tá? Então ele partiu de 45 metros de altura. Na medida em que esse objeto estava caindo, o que que aconteceu? Ele foi puxado para baixo pela terra, peso, e a força de atrito se opôs ao peso. Eu disse que a gente não ia estudar modelos de força de atrito, mas a gente pode calcular a força média. Tá? Como é que a gente pode calcular isso? O peso nós temos. A força de atrito é o que a gente quer saber. A massa do objeto nós temos. E nós sabemos em quanto tempo ele chegou aqui embaixo. Nós podemos calcular a aceleração? O que que vocês acham? Olha só. Poderia usar aceleração gravitacional, professor? Se ele caísse com aceleração gravitacional terrestre, eu estaria desprezando o atrito, né? Verdade. Né? Inclusive, ó, sem atrito, o que que aconteceria? Se eu trabalhasse com esse objeto sem atrito, eu ia usar isso aqui, y igual a y0 mais v0yt menos 1 meio de gravidade tempo ao quadrado, certo? Então, ele chegou em zero partindo de 45, 5 tempo ao quadrado. Ou seja, o tempo de queda dele seria de 3 segundos. Mas ele não caiu em 3 segundos, ele caiu em 4. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Como ele pediu força média, eu vou pegar essa equação aqui, mas eu não vou dizer que ele caiu com G. Eu vou dizer que ele caiu com uma aceleração que eu desconheço. Ou seja, eu vou trabalhar com essa equação aqui. Y igual a y0 mais v0yt menos 1 meio de uma aceleração que eu não sei qual é, tempo ao quadrado. Tá? E aí vou considerar o tempo de queda, olha só. Quando o objeto chegar lá embaixo, zero, ele que partiu de 45 metros, a velocidade inicial dele é zero, pelo enunciado, ele foi levado até o solo com uma aceleração que eu desconheço em 4 segundos, foi o tempo que ele demorou para chegar lá embaixo. Então eu posso calcular a aceleração em que esse cara caiu. Tá? Daqui nós vamos ter que 45 menos 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes A é igual a zero. A aceleração desse cara, então, vai ser 45 oitavos, o que significa 45 dividido por 8. Aproximadamente 5,6
metros por segundo ao quadrado. E aí, com esse resultado daqui, eu posso calcular a força de atrito. Porque olha só, resultante disso aqui, o objeto cai. Então, P menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. Qual é o peso dele? 20 kg, o peso desse cara é 20 kg, não, 2 kg, o peso dele é de 20 newtons. Menos, Φ é minha incógnita, massa 2 kg, aceleração 5,6, tá? Então a força de atrito vai ser aproximadamente 20 menos 2 vezes 5,6. Então, 20 menos 2 vezes 5,6 vai ser aí uma força de atrito de aproximadamente 8,8 newtons de intensidade. Fácil. Vamos fazer mais um, depois eu deixo vocês almoçarem. Vamos lá. Do mesmo estilo desse? Número C, não, aí tem que ser mais difícil, né? É, tudo bem. Vamos lá, número 6, ó. Um objeto com uma massa de 0,1 kg, ou seja, 100 gramas, tá? Dimensões expressíveis, é lançado para cima, o objeto agora vai ser lançado na subida, né? Com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, tá? Ele sobe até atingir a altura máxima do seu movimento após 4 segundos de movimento, tá? Calcule a intensidade média, bem parecido, só que agora o objeto está na subida, tá? Então, nesse caso, ele é até mais simples que o outro, porque a gente, como ele foi dado a velocidade inicial e foi dado o tempo, a gente pode calcular a aceleração, né? Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração Você, é... Oi? foi, o tempo de subida foi 4 segundos? 4 segundos está no enunciado. Ah, sim. Até perguntar, no caso, não poderia considerar o tempo de subida 4 e o tempo de descida igual, né? Porque o tempo de descida igual seria maior velocidade, né? Ah, não precisa nesse caso, né? Ele só pergunta qual é a força de atrito. Nesse caso, a gente tem o seguinte: a aceleração é a variação da velocidade por tempo, né? Nesse caso, ele terminou em 0, porque ele sobe até parar, e começou em 50. E ele gastou 4 segundos para fazer isso. Então, ele tem uma aceleração aí de menos 12,5 metros por segundo ao quadrado. A gente tem a aceleração dele já, né? E aí, para calcular o atrito é fácil, porque agora é o oposto, né? O objeto sobe, né, sendo puxado, ele está subindo, ok? Mas ele tem contra ele a força de atrito e a força-peso, né? As duas estão atuando juntas, porque as duas estão servindo de freio, tá? Por isso que ele tem aqui uma aceleração maior que 10, né? Já que o atrito agora está contribuindo para frear. E aí a gente tem, então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante agora é o peso mais a força de atrito. As duas têm o mesmo sentido, vezes massa vezes aceleração, tá? O peso dele, 0,1 vezes 10 dá 1. A força de atrito é desconhecida. A massa, 0,1. E a aceleração, a gente pode colocar aqui, seria tudo negativo, né? Então não preciso colocar o sinal, 12,5. Então a força de atrito é igual a 0,1 vezes 12,5, desculpa,
né? Menos 1. Ou seja, 1 passou para lá, tá. Então a gente tem aqui 1,25 menos 1, a força de atrito foi de 0,25 newtons em média aí no movimento de subida, tá? Foi a frenagem dele. No caso da força de atrito, você não pode afirmar, a menos que o exercício diga isso, que o atrito de descida é igual ao de subida. Força de atrito é uma coisa muito capciosa, tem que tomar cuidado com isso, tá? Enquanto vocês dão uma revisada aí nesses exercícios, eu vou só fazer a chamada para depois deixá-los livres. Senhor, Voltar aqui no ciclo. outra dúvida que eu tenho é com relação se eu jogasse essa pedrinha assim no vácuo, ficaria subindo eternamente ou o que aconteceria? No vácuo, não. A força gravitacional aponta sempre para baixo. Não teria a influência da força de atrito, mas seria como nós tínhamos feito antes. A força gravitacional Sim. terrestre puxa o objeto para o centro da Terra, né? O que nós tínhamos feito antes lá quando trabalhamos só com a cinemática, ou quando a gente faz dinâmica desprezando atrito.